Ok, estamos chegando, comunidade! Quarta-feira! E tudo roda, tudo gira, e tudo gira, e tudo roda, e a gente roda nessa roda que gira o mundo e tá tudo certo. Vamos lá. Ok, transmissão simultânea Insta, maravilha! Bora lá! Gente, que inverno chegando aí, né? Com novos ventos, novos movimentos e quanta coisa legal. E hoje tem muita coisa legal. Hoje o bicho pega, hoje o bicho pega. Ainda está todo mundo ainda, né? Muita gente comentando da semana passada, aquela poética do Rumi, do amor místico, né? Foi muito lindo. Eu adorei, modéstia à parte, eu adorei, eu adoro o Rumi. E a galera pediu aí, compartilhei, inclusive repliquei o vídeo nos grupos aí durante a semana, que a galera realmente curtiu, né? E pediu bis, a gente manda lá o vídeo com os poemas místicos do Oriente. Rumi e o Amor Místico foi demais semana passada, né? Quem não assistiu, procura lá, tá no canal, tá bom? Vamos multiplicar essas bênçãos aí, né? E hoje, rodando a roda aí, né? Para você que está chegando aí pelo Insta e não conhece o projeto, e a Roda Vai Girando é um projeto aí, uma parceria minha, Zé, um Pai Júnior com plataforma Sofia de Desenvolvimento Humano, PDH Sofia. Se você não conhece, pesquisa aí, @PDH Sofia com PH, tá bom? Plataforma de Desenvolvimento Humano Sofia, uma comunidade fantástica, um projeto lindo da Nádia Leitão, minha irmãzona aí, com brother, sister e irmandade aí, um monte de gente legal lá, super competente, muita informação, né, terapeutas, facilitadores, filosofias, abordagens aí diferenciadas, tá muito bacana mesmo, usufrua Comunidade Sofia, tá bom? Plataforma de Desenvolvimento Humano, e aí toda quarta-feira a gente está aqui, né? Para você que está chegando agora, esse projeto foi inspirado no conceito da roda medicinal nativa das 4 direções da América do Norte, do xamanismo norte-americano, onde cada ponto cardial, cada direção corresponde a um conjunto de arquétipos, de significados, de simbologias, para que a gente possa conhecer e aplicar no dia a dia. Então, começamos a nossa roda pela direção norte. Norte remete aí à ancestralidade dentro desse conceito da roda nativa, é a direção do inverno do norte, né? E aí é um espaço para a gente falar sobre conhecimentos nativos, sobre filosofias nativas, essa sabedoria para a gente resgatar lá do fundo do baú e colocar no dia a dia aqui. Precisamos facilitar a nossa vida, né, gente? Pelo amor de Deus, né? E aí, na semana seguinte, roda a roda do norte, a gente vai para o leste, que foi a semana passada. E leste é aquela luz do oriente, que vem do oriente, que nos orienta, ó, a direção do sol nascente, da primavera, que traz novas luzes, novos olhares, revelação daquilo que está subentendido. E aí a gente aproveitou e pegamos esse conceito da luz oriental para trazermos filosofias orientais para os nossos encontros. E a semana passada foi bem bacana essa dinâmica da poética de Rumi, né? O amor místico do Oriente, né? Pura poesia profunda, aí a galera pediu bispo, multipliquei aí nos canais aí durante a semana, foi bem bacana, espero que você tenha curtido aí, se não viu, corre atrás lá, tá disponível lá, vale a pena, tá bom? Precisamos abrir, né, esses espaços. Tá tudo muito denso, né, gente? Tá tudo muito pesado, né? E inverno chegando, mais um abençoado e desafiador invernal, né? Esse ciclo aí, com tantas lições, com tantos aprendizados, né? Para que a gente possa estar
aplicando no dia a dia, né? Que seja um ciclo abençoado aí desde já, né? Ainda estamos respirando, né? A noite passada foi a noite mais longa do ano. Estamos ontem e hoje nos dias mais curtos do ano, né? Então, o que isso reflete na nossa vida, não é mesmo? A gente precisa abrir espaços para refletir sobre isso, né? E quando a roda roda, na semana seguinte, direção sul é verão, é o auge da energia da vida, aquele período da infância, da espontaneidade, da disponibilidade para experienciar as coisas da vida. E quando a gente fala desse espaço, a gente fala dessa estrutura emocional que nós crescemos, mas uma parte da nossa estrutura psicoemocional permanece infantilizada. A gente chama isso de nossa criança interior. O arquétipo aí nessa direção sul é o coiotezinho, né? Diferente do lobo, que é matilha, é o grupo, é o social, o coiotezinho ele tende a uma independência, a ardilosidade do coiote. A criança é extremamente ardilosa. Ela sabe que ela precisa do adulto, logicamente, né, para sobreviver, mas tem que ser do jeito dela. E ela sabe exatamente onde no campo aqui dos adultos que está aquela estrutura que ela pode chegar e ganhar vantagem ali, né? Nessas velocidades da infância. É. E essa estrutura que avança para a fase adulta, ela permanece infantilizada com suas feridas, com seus momentos de desprazer, em situações específicas, onde vão surgir aí os mecanismos de defesa, porque eu não quero sofrer de novo, vem aqueles comportamentos viciados, nós vamos falar muito sobre isso hoje, e vamos crescer aí tendo que dar conta, mas levando no dia a dia nossas neuroses, nossas manias, nossas fobias, nossas compulsões, nossos temores, né? Mesmo quem não os tem. Se não tiver, vou te botar uma redoma, levanta a mãozinha que a gente já bota já, porque tá, de um jeito ou de outro pega para todo mundo aí, tá? E é a nossa direção de hoje é isso, com esse tema de dependência afetiva, né? Vai dar pano para manga, tá? E só finalizando, quando a roda roda, na semana seguinte, direção oeste, a semana que vem, direção oeste, sempre a gente vai se referir ao outono, a estação é o outono, e o arquétipo que o nativo norte-americano vai encontrar na natureza, que melhor representa esse, esse período, né? É a grande ursa negra, porque estamos nos referindo à direção que nos remete ao sagrado feminino, ao feminino elevado, né? E dos muitos atributos desse feminino está o processo perceptivo, sensorial, a intuição, o universo emocional, a sensibilidade, que vai ter como característica principal a preservação da vida, além de gerar a vida, esse feminino abriga e nutre nesse ventre, nesse útero, faz a arrebentação do nascimento, faz todo o processo de maternagem pós-nascimento, e essa preservação da vida, esse traço, essa característica dessa direção, né, me inspirou a que toda vez que a roda chega nessa direção, nós vamos falar sobre saúde, sobre manutenção da saúde, os maiores atributos desse feminino saudável, tá? E a semana que vem nós vamos falar sobre saúde com o tema psicossomática e doenças. Nós vamos ver algumas doenças específicas de fundo emocional e o que dá para fazer para a gente melhorar uma qualidade no dia a dia para quem precisa desligar, né, gente? Isso é automático, não tem como, tá bom? E então a roda é essa, nós estamos no meio da roda em direção sul, desse novo ciclo aí, e já esquentando aí, curtindo os reflexos aí da semana passada com as poesias do Rumi.
e já preparando aí para a psicossomática da semana que vem. Mas hoje o papo é dependência, e vou soltar agora a nossa vinhetinha aqui, convidando a galera do Insta, solta o aviãozinho, dispara aí, e vamos chamar a galera que tem coisa muito legal aí, vai render a coisa aqui, tá bom? Vamos lá? Esse som que eu adoro. O som que eu adoro. Água e fogo transforma, água forma terra cura. E a roda vai girando, e a roda vai girando, vai. Água e fogo transforma, água forma terra cura. E a roda vai girando, e a roda vai girando, vai. Água e fogo transforma, água forma terra cura. E a roda vai girando, e a roda vai girando, vai. Água e fogo transforma, água forma terra pura. E a roda vai girando, e a roda vai girando, vai. Água e fogo transforma, água forma terra pura. E a roda vai girando, e a roda vai girando, vai. Água e fogo transforma, água forma terra pura. E a roda vai girando, e a roda vai girando, vai. Água e fogo transforma, água forma terra pura. E a roda vai girando, e a roda vai girando, vai. Água e fogo transforma, água forma terra pura. E a roda vai girando, e a roda vai girando, vai. Água e fogo transforma, água forma terra pura. E a roda vai girando, e a roda vai girando, vai. Água e fogo transforma, água forma terra pura. E a roda vai girando, e a roda vai girando, vai. Energia, não? Vamos botar essa roda para girar. Roda girando e chegando na direção sul hoje. E o tema sempre, quando é direção sul, é relacionamentos. Primeiro, né, boa noite para quem chegou aí, Nery, Claudete, Wanda, Érica, Denise chegou por aqui também, né? Maravilha, pessoal aí da comunidade. Ciganinha, bem-vinda, Devana. Quem curtiu Coyote aí não aparece o nome para mim, gente, não sei quem é, né? Veria você, por um acaso, estaria por aí, né? Me manda o sinal de fumaça aí, vamos alinhando aí, tá bom? Seguinte, gente, hoje esse tema costuma render, né? Vamos falando em dependência, e dependência em relacionamentos abusivos, sabe aquela relação simbiótica que quem olha de fora fala, meu Deus do céu, como é que a coisa acontece, né? Como é que ainda continua? E continua, né? E toda essa abordagem que eu tenho feito com vocês aqui na direção sul, todo mês, né? É a terceira direção sul que a gente está chegando aqui desses ciclos, né?
faz parte de uma das abordagens que eu utilizo diariamente nas abordagens clínicas, nos atendimentos clínicos, da psicoterapia, nos grupos, né? E principalmente o que eu aplico na minha vida no dia a dia, porque se a gente não praticar no dia a dia, não fizer lição de casa, não adianta você querer sair salvando o mundo se não conseguir arrumar a gaveta do armário, do guarda-roupa. Né? É fato. Tem que fazer lição de casa, né? E esse conceito, essa teoria, vem de uma abordagem terapêutica maravilhosa. Eu conheci há 21 anos, em 2001. O Thomas Traube veio com a Amana pela primeira vez aqui para o Brasil, um psiquiatra norte-americano, e que o Thomas Traube morou um tempo na comuna do Osho, na Índia, e ali ele recebe o Sannyas, o nome espiritual é o Krishnananda, e pega muito que o Osho já fazia, né? O Osho foi muito diferenciado em muitas coisas, e uma delas é a visão de aproveitar o potencial de todas as linhas terapêuticas disponíveis e os fundamentos da psicologia, da psicanálise, com várias vertentes, principalmente a linha Reichiana, né? Que vai entender de uma outra forma essa estrutura psicoemocional, né? Fisiologia, metabolismo, órgãos e vísceras, sistema endócrino com emoções, sentimentos, psiquismo, mas tudo isso conduzindo para o caminho da meditação. Isso o Osho fez de extraordinário, né? Até o esporte, né? Tinha o zenes, não era tênis, era zenes, né? Que era o tênis zen, né? Onde não tem a disputa, era quase um frescobol, né? Para você ter o foco no outro, né? Na necessidade do outro. E foi revolucionário, foi revolucionário. O Krishnananda vai passar por lá e vai pegar muito dos conceitos dele, principalmente quando ele sinalizava sobre essa questão da criança interior. E o que o Cris faz é um salto quântico, né? Porque ele acaba estruturando essa visão, esse entendimento da formação desse núcleo nevrálgico, nesse núcleo mais profundo, emocional, eu chamo de feridas de alma. Né? Mas o Cris coloca esse processo de formação e essa estrutura de determinados comportamentos específicos que irão marcar a atuação do adulto de forma infantilizada, regredida. O racional vai para escanteio e a criança entra em campo. O adulto vai para escanteio e a criança entra em campo, atuando e aprontando, gerando as crises de relacionamento, gerando as condutas não saudáveis no universo adulto, que vai gerar problema, seja no nível afetivo, né, no relacionamento afetivo, da intimidade, que seja no relacionamento social, que seja no vínculo profissional. Esse comportamento vai aparecer. Então, quando a gente fala em relações abusivas, não entenda isso restrito exclusivamente aí no universo da intimidade e da sexualidade, tá? Nós podemos e devemos entender que os padrões de comportamentos limitantes, restritivos, né? É muito louco isso, né? Porque ele é desenvolvido a partir de um momento, de uma situação de desprazer, de trauma específico. E aí, para não sofrer de novo, surge um comportamento que mantém no sofrimento.
Anselmo, eu não consigo me relacionar. Eu tento, mas não consigo me relacionar. Anselmo, eu não consigo me imaginar sem relacionamento. Eu preciso estar vinculado com alguém porque eu não dou conta de ficar sozinho. São condutas extremas, né, nos opostos, levando exatamente ao mesmo padrão do sofrimento. Seja o não conseguir ficar sozinho, ou seja, o não conseguir se relacionar, estamos falando de um núcleo ferido que não consegue, na vida adulta, estabelecer uma relação saudável. No mínimo é isso. Tá? Quando surge esse comportamento defensivo, o Krishnananda acaba nos convidando a vislumbrar esse momento desse comportamento, essa postura, através de uma metáfora. Ele vai falar da bolha. Bolha é como se fosse uma bolha de sabão, né? Uma estrutura permeável, onde você está aqui dentro, achando que está se defendendo, né? E de vez em quando, feito tartaruguinha caramujo, a gente vai lá e bota a carinha para fora e dá uma olhadinha de um lado para o outro. No menor risco, volta para dentro de novo. E às vezes a gente até consegue sair por completo dessa bolha. E a gente jura de pé junto que eu não volto para lá nunca mais, eu estou resolvido, consigo dar conta das responsabilidades no dia a dia até certo ponto. Porém, quando surge o menor movimento já conhecido, né, sistema de vigilância 24 horas funcionando aqui, e aí de novo eu volto com tudo para a bolha. E aí tem um detalhe que o Cris coloca que é bem bacana, ele coloca o seguinte: nesse estado de defesa, é um verdadeiro estado de transe. Olha o termo que ele usa, é um verdadeiro estado de transe. Né? E nesse transe, tudo aquilo que eu vejo, penso e sinto, eu introjeto isso como sendo a minha verdade. Verdade absoluta. Só que quem está vendo de fora fala, gente, não é nada disso. Né? O que essa criatura está fazendo? Né? Está tentando se defender de uma forma infantilizada. Né? Eu vou dar um exemplo clássico, tá? Vamos falar de fobias. Nossa, Anselmo, né? Já estou aqui com meus 60, 70 anos, mas até hoje eu não consigo dormir no escuro, tem que ter uma luz acesa. Né? E não adianta você ir no racional, na lógica, né? Olha, acende a luz, olha aqui embaixo da cama, não tem nenhum bicho-papão, né? Não adianta. Né? A angústia fala mais alto, não tem espaço para o neocórtex, é simplesmente estrutura reptiliana aqui, mamífera, né? É luta e fuga, sobrevivência. Tá? E para quem está do lado de fora, pode parecer até ridículo. Um medo de barata, um medo de borboleta, a gente está falando na ordem das fobias, mas só quem sente sabe o que é, não é mesmo? Se tem alguma aí, levanta a mão e já colabora com a gente aí, até para a gente ir entendendo de uma outra forma. Tá? Porém, sentimentos específicos geram comportamentos específicos. Tá? E aí, quando a gente vai reconhecer determinados comportamentos em determinadas situações nos relacionamentos, precisamos entender de uma outra forma, e esse processo Osho-codependência desenvolvido pelo Krishnananda, pelo Thomas Trogo, ele permite que a gente amplie nosso nível de consciência com relação a esses padrões, identifique
os momentos que eu infantilizo, de que forma eu infantilizo, e a partir daí ele nos oferece estratégias para que haja o fortalecimento dessa estrutura emocional para lidar com essas mesmas situações, mas com uma forma diferente, com uma postura diferenciada, mais madura, mais assertiva, mais adulta, né? E consigamos fazer diferente finalmente, trazer a qualidade de vida que eu tanto mereço, que eu tanto anseio, trazer o saudável para a minha relação afetiva, para a minha conduta social, para a minha postura diante de um time, de uma equipe profissional, por exemplo, que seja. Né? Isso muda tudo, muda tudo. Né? Então, acaba sendo uma obra que eu utilizo no meu dia a dia, assim, de uma forma extremamente assertiva, é uma abordagem muito assertiva, com alta efetividade. Né? Eu só trabalho com pacotes de 12 sessões, né? Terapia brevíssima, com ferramentas. E da metade para frente essa estrutura do codependence, né? Entendermos determinados comportamentos, onde a gente se encaixa e quais são os sentimentos que motivam esse comportamento. Como assim, Anselmo? O Krishnananda coloca 5 comportamentos básicos não saudáveis, que são gerados por sentimentos específicos e, fatalmente, um dos 5 a gente vai se encaixar. Um deles é a reação e controle, é a reatividade. Tá? Primeiro encontro nosso aqui na Direção Sul, nós falamos sobre reação e controle. Ou é um impulso reflexo o tempo todo reativo, agressivo, ou então no excesso de controle, de cuidado, de zelo, né? E na ocasião aqui, quantas pessoas apareceram e falaram, nossa, já passei por essa situação do controlador também. Também, né, tem essa coisa da reação mesmo. Muita gente se identifica aí. Um outro ponto que a gente trabalhou na segunda passagem pela direção sul aqui dessa roda foi a concessão. Né? Quanto nós abrimos mão da nossa necessidade, do nosso desejo, da nossa individualidade em detrimento a terceiros para se sentir amado, para se sentir importante. Né? O ponto básico de todo comportamento é o sentimento de a necessidade de ser amado, o sentimento que não houve amor o suficiente lá atrás. Né? E às vezes estava presente, mas o filtro funcionou desse jeito, né? Eu registrei como, olha, ainda tem um déficit aqui e vou atuar no mundo procurando sobrecompensar para conseguir isso. É complicado, né? E um outro comportamento, tem reação e controle, falamos de concessão, dependência. Necessitamos falar sobre dependência. Tá? Antes de chegar na dependência com relação a alguém, a uma pessoa, precisamos falar sobre a dependência com relação a comportamentos. Tá? Porque todo comportamento é para não entrar em contato com a ferida, com a dor original. Eu preciso fugir desse sentimento, eu não dou conta de entrar em contato com esse reconhecimento dessa ferida. E aí eu disparo um automático, né? Tem pessoas, por exemplo, que se tornarão dependentes do excesso de rigidez consigo mesmo, do excesso de controle. Pode ser a dependência do perfeccionismo. Faz sentido para você isso?
Aí são os extremos de novo, né? Porque às vezes eu vou para a dependência do perfeccionismo para não entrar em contato com a minha ferida, ou então eu vou para o extremo o Chris vai usar um termo bem interessante, né? Que é da autocondescendência. O que é essa condescendência, né? É o relaxamento, mas no caso do CODP, é onde resvala no desleixo, né? Já vai para o não saudável, né? Então, ou eu tenho um excesso, né, de rigidez aqui comigo mesmo, com quem está do meu lado, né? E eu vivo em função disso, não sem abrir espaços, cansa, a gente cansa. Ou então, eu, né, vou beirar quase a negligência. E aí, realmente, nenhuma das duas opções é saudável, não tem como, né? Precisamos entender de uma outra forma, né? Ah, pode ser aquela dependência pela própria compulsão, e aí eu não preciso entrar em contato com essa ferida original? Pode, né? E essa compulsão ela acaba se deslocando das mais diversas formas, né? Pode ser na compra, pode ser na comida, pode ser no sexo, pode ser na pornografia, pode ser nas substâncias, pode ser... abre o leque, né? Quando nós falamos dessa dependência com relação a comportamentos, é preciso que a gente compreenda que esse mecanismo aceleradíssimo, quanta gente, com certeza muitos de vocês podem estar se encaixando aí, né? Tem um núcleo mais profundo, né? A gente está falando de evitar entrar em contato com essa vergonha, com essa incapacidade que, de alguma forma, trazemos dentro de nós. Aquele registro daquela humilhação. Que bênção a gente viver em tempos de tecnologia, de informação, onde a gente pode convidar o doutor, olha, não repita o que fizeram com você, né? Não, não gere frases e comportamentos para introjetar em uma criança que ela não é importante, que ela não é compreendida, que ela é incapaz, que ela é feia, que ela é burra. São as crenças limitantes, as leis pessoais. A gente trabalha muito lei pessoal no carnaval, nos carnavais xamânicos e nos processos também de grupos e clínicos, né? Então, precisamos entender o que é que está servindo de combustível para manter esse ritmo desses comportamentos não saudáveis, né? Porque nos tornar dependentes de comportamentos que vão, no momento seguinte, refletir em comportamentos a pessoas, a relacionamentos não saudáveis, estamos falando de relações tóxicas, tá? Aliás, acabei de ver hoje um lançamento da Cleo Pires, né? Escrevendo um livro em parceria com uma outra, não sei se terapeuta jornalista, sobre relações abusivas, né? Então, olha né, todas as pessoas que amei me fizeram chorar, né? Bem tipo 4 no Enneagrama, que é a Cleo, mas traduzindo essa triste realidade, quando esse comportamento de dependência não é identificado, observado e principalmente cuidado, né, e compreendido e principalmente cuidado, tratado para que ele se
dissolva, que ele se dilua, que ele vá embora, que ele desapareça da minha vida. É para isso que trabalhamos, né? Dentro dessa abordagem. Garganta ainda está ressentida ainda da jornada do final de semana do solstício de inverno, né? Renascimento xamânico no solstício de inverno. Rendeu. Então, ou você abre espaço para finalmente entender e cuidar, e cá estamos nós, porque se você foi atraído por esse tema, por esse encontro de hoje, sinal que temos uma chance de elevarmos o nível de consciência e começar a mudar, né? Triste é aquele que ainda permanece no nível rebaixado de consciência, ligado no automático, sem saber o que está acontecendo. Eu até uso uma expressão comumente, acabei usando em um atendimento agora no final da tarde. Tem certas situações, quando a gente trabalha com muitas ferramentas, conceitos, que é para facilitar a nossa vida, eu sempre remeto a aquela situação. Você já viu aquela mosca que fica na janela, olhando lá para fora o jardim e dando o máximo de si para chegar ali, não consegue sair do lugar e ela não entende o que está acontecendo. E às vezes você vai lá com dó, você passa, abre a janela do lado, o vidro do lado, e ela continua ali, né? E amanhã, no dia seguinte, quando você chega lá, ela pifou, está morta, esgotada, com a janelinha aberta do lado. Eu falo que de vez em quando, né, o ser humano, quando está ligado no automático, é feito mosca no vidro. Somos mosca no vidro, gente. E as janelas abertas do lado. E a gente finaliza, olha, dá uma olhada do ladinho, tenta fazer diferente. Né? Vamos entender de uma outra forma. Né? Vamos saber que existe uma estrutura interna, emocional, que não foi desenvolvida, não foi estimulada para dar conta de determinadas situações de uma forma diferente, e faz a coisa do jeito que faz, e sai a coisa do jeito que sai. Né? Então, esse vício, né, essa dependência pelo comportamento não saudável, é um mecanismo de defesa, precisamos entender dessa forma, e é para não entrar em contato com essa ferida mais profunda. Normalmente tem aí vergonha e humilhação, né? A vergonha de não ser capaz, a vergonha por não ser amado, por não se sentir pertencente, a humilhação, né? A vergonha de não ter uma estrutura que possa fazer com que esse momento do subjugamento deixe de existir. Né? Mas é lógico, o adulto é muito mais forte do que a criança. E aí? Né? Quando a gente... estamos colocando aqui na comunidade, né? Tem gente que tem medo de gato. Quem é você que tem medo de gatos? Né? Tem gente que tem medo de cachorro, tem gente que tem medo de peixe, né? A Helena já está colocando, é controladora, né? E famoso não estou nem aí, né? O Luiz, bem-vindo, meu querido, meu irmão, né? Ouvidos atentos, né? É disso que se trata. Mas só que quando está nessa estrutura, não tem essa percepção de visão, de audição, né? A gente ouve aquilo que foi condicionado, né? E isso é um comportamento, eu dependo dessa deturpação, então, Anselmo, eu dependo dessa deturpação de realidade, né? Quando você tem É muito comum a gente encontrar situações na qual existe um deslocamento de energia, de foco. Estava comentando a respeito disso sobre pelo menos 3 situações clínicas hoje, né, em supervisão terapêutica. Por exemplo, né, esse masculino me agrediu, eu não consigo me posicionar contra ele, né? Mas aí aparece um cara do lado aqui, eu desloco toda a raiva e vou vomitar aqui. Dá para entender? Né?
É o famoso deslocamento, é a projeção, é a transferência, né? Eu não sei lidar diretamente com o foco da situação, né? Mas o que aparecer do meu lado, que me dê oportunidade de correlacionar, né? Nossa, Anselmo, eu não posso nem ver gente de cabelo comprido e cavanhaque com meio cara de cigano esquisito, esses bichos esquisitos. Mas eu não fiz nada para você, não vou nem com a sua cara, não posso nem com a sua cara, porque você tem cavanhaque, tem bigode, tem barbicho, tem cabelo comprido. Mas eu não fiz nada, você não me conhece. Mas eu não gosto. Né? Isso é um processo transferencial. Dá para entender? Né? E na dependência, às vezes eu me torno dependente desse comportamento de deslocamento. Por quê? Porque para mim é insuportável direcionar isso e chegar na criatura, que é o sujeito da situação, e falar: olha, eu não gosto disso, né? Eu não quero mais isso na minha vida. Eu não tenho essa estrutura para lidar diretamente dessa forma, então eu desloco, né, para um foco que não me comprometa, né? Eu extravaso aqui e aqui continua a relação simbiótica não saudável, porque eu não tenho uma estrutura desenvolvida para lidar com isso daqui e resolver, né, ir para a resolução dessa questão. E é muito triste, porque é o que a gente mais encontra. E pior, quando eu estou ligado no automático, eu não percebo que eu faço isso. Né? E aí, de repente, eu sou parte integrante da situação tóxica. E eu não assumo essa responsabilidade porque eu não tenho essa visão, essa compreensão, e eu continuo deslocando a responsabilidade para o outro. Olhe como ele me faz sofrer. Mas, criatura, por que você não sai da relação? Opa, é esse o ponto. Né? Quando essa dependência do comportamento é o que alimenta a relação simbiótica, olha, dá para falar que todo tirano necessita de uma vítima para se satisfazer, mas que toda vítima também necessita de um tirano, até certo ponto dá para falar isso. Né? E é muito triste quando a gente vê essa dinâmica dentro da relação simbiótica, porque pode-se chegar ao extremo das agressões físicas, das agressões psicológicas. A gente está falando em vários. Abre o leque quando a gente fala em abusos. Tá? Abre o leque quando a gente fala em abusos. Né? Não é só a agressão física, não. Né? O abuso psicológico ele está presente, infelizmente, em muitos relacionamentos. Né? Onde induz o outro a se achar culpado, é o responsável pela tragédia da relação, e isso é fruto de abuso. Quando você vê, tem uma tirania ali e uma estrutura extremamente fragilizada que não consegue entender, não consegue se posicionar de uma forma diferente e introjeta isso como verdade por um tempo. Né? E é por isso que uma das origens desse comportamento da dependência é a mágoa. Se você tem um caderninho aí, faz essa anotação que pode ser interessante. Se não tem, presta atenção e depois vem para assistir de novo para pegar essa parte aqui que é importante, tá? Toda estrutura réptil mamífera é regida por luta e fuga, né? Sistema nervoso central. Quando a gente fala em
de sobrevivência, a gente está falando da energia da raiva, né? Raiva, ódio, fúria. A gente está falando de não aceitação, de reatividade, impulso reflexo. Na natureza, a principal reatividade, a principal não aceitação que existe é a fome. A criatura sabe, se ela não reagir, ela vai virar o filé do dia, ela vai enfraquecer e vai virar a caça e não o caçador. E aí ela vai na gana, ela vai na reatividade, ela vai desenvolver estratégias para traçar o objetivo e pá, e conseguir. Né? Quando a gente fala em raiva, em reatividade, essa reatividade é essa capacidade de reagir diante de situações de não aceitação. E em alguns momentos não dá para aceitar mesmo, né? Eu preciso me posicionar de uma forma diferenciada, né? Quando eu tenho essa não aceitação exacerbada, isso me leva a uma postura reativa, né? E aí a gente falou do reação e controle, né? Do primeiro padrão que a gente viu. A mágoa é a raiva engolida, é a não aceitação não expressa. Por quê? Por condicionamento, por condicionamento. Então, se você não for boazinha, Papai Noel não vem final do ano. E aí você precisa se adaptar. Ele é bonzinho, você que é uma praga. Você vai ficar de castigo, você vai apanhar, você vai ficar de castigo, você não vai ter ganhado. Algumas estruturas se condicionam, né? Porque se eu expressar a minha raiva, a minha voracidade, eu vou sofrer de novo, eu não serei aceito de novo, eu não serei amado de novo. E aí, se eu me expressar, ou eu serei rejeitado, ou o outro desaparece na minha vida. E vislumbrar uma situação ou outra é insuportável. Então, eu vou me condicionar a não expressar a minha não aceitação, né? Tanto é que a expressão do magoia, é o beicinho, né? Porque eu tô querendo arrancar pedaço no dente. Só que se eu fizer isso, quero vomitar para cima de você, mas se eu fizer isso, eu não serei amado de novo. Serei rejeitado de novo. Vou entrar no sentimento do não pertencimento de novo. Né? E isso eu não quero. E aí a gente está preparadíssimo o cenário, né, da dependência, né? Mas como tem essa latência do fígado, da não aceitação, não passa, não fica por aí, né? Eu não me expresso para o outro, né? E aí eu vou deslocar, e aí eu posso transferir, eu preciso extravasar de uma forma. Então, o dependente, ele tem energia de vida, ele tem energia de revolução, mas ele não se apropria disso, ele desloca isso. Então, quando o Luiz me coloca aqui, né, se o preconceito poderia ser considerado uma grande dor deslocada, não tenha dúvida de que dor a gente está falando dentro do pré-conceito, né? É o insuportável diante do diferente, como se tivesse o delírio, né? Que alguma parte pode ser igual, né? É igual dentro de determinado parâmetro, né? Acabei de ouvir um grito aqui, acho que tem rolando aí, alguém acabou de marcar um gol, né? Então, né, eu vou ter um preconceito com relação ao torcedor do outro time, por exemplo, né, porque a este time eu pertenço, né? Pode ser um time de futebol, pode ser uma empresa, pode ser um grupo de, sei lá o que, de culinária, do que quer que seja, né? É,
não suportar determinada diferença que marca a minha trajetória. Porque o preconceito de um pode ser diferente do preconceito de hoje, ou seja, esse deslocamento dessa não aceitação pelo diferenciado. Faz sentido aí, Luiz? Né? Me esclarece se está dando para compreender. Né? Então, nós estamos falando de feridas de alma, sim. Para quem tem preconceito, Anselmo, sim. Né? É por isso que é muito desafiador você praticar esse olhar para o outro, além do comportamento do outro, está a criança ferida do outro. E isso, em todas as relações, eu preciso olhar para essa realidade e praticar a quebra do julgamento e da crítica e praticar a visão da compaixão diante dessa estrutura que está extremamente ferida fazendo aquilo que está fazendo. Mas como que fica isso com relação a comportamentos desumanos, com relação a crimes, com relação a essa falta, essa ausência da empatia de determinadas estruturas, e isso se exacerbou nos últimos anos, eu sempre faço questão de colocar, né? Vivemos momentos de radicalismo, de extremismo, né? Onde essa não aceitação virou um palco para essas manifestações. Né? Quando a gente vê pessoas incendiando indigentes, moradores de rua. Gente, é o suprassumo do absurdo, né? Ou seja, né, é tão insuportável, porque o outro não existe, o que existe são espelhos ao meu redor. Né? Então, se eu não suporto determinada cena, né, que seja um morador de rua, né, e eu vou lá e jogo combustível e taco um fósforo ali, né, e acabo com uma vida queimando, né, olha o quanto existe de insuportável aqui com relação à miséria. Eu não quero olhar para isso. Né? Então, as agressões homofóbicas, por exemplo, né? Todo dia tem uma notícia, pelo menos, de crime homofóbico, né? De maior destaque. Né? A intolerância com relação a esse movimento, essa revolução sexual, estamos vivendo em tempos de revolução sexual, em tempos de revolução de gênero, em tempos de revolução de relacionamentos. Tá? E se eu preciso agredir, é porque isso me está servindo de espelho e está me fazendo olhar para a minha dor. Olha que forte que é isso. Tá? E aí acaba sendo uma dependência muito triste de comportamento, que é a dependência do comportamento do preconceito, Luiz. Tá? Então, realmente, precisamos entender de uma outra forma esses comportamentos extremamente insalubres, não saudáveis. Socialmente, isso tem reflexo? Tem um reflexo. Tá? Na vida íntima tem um reflexo? Tem um reflexo. E muitas vezes esse preconceito que o Luiz está colocando aqui aparece assim, olha, eu só fico com você se você cortar o cabelo curto. E a pessoa acaba se submetendo, né? Ela acaba adquirindo um comportamento que não seria natural para manter esse vínculo. Mas ela não vai falar, ela não vai conseguir, ela não tem
ainda ela não tem o acesso a talentos, a dons, a qualidades específicas que ela traz dentro dela para assumir uma postura diferente, para se posicionar, né? Sem o medo de que o outro desapareça a partir desse novo posicionamento. Isso faz toda a diferença quando a gente vai começar a compreender que, às vezes, uma mudança de postura pode transformar a relação. Muitas vezes, o relacionamento está em crise e pelo vício de um e do outro, né? São duas pessoas dependentes em comportamentos específicos, né? E às vezes, quando o oprimido passa a se posicionar, muitas vezes pode cair a ficha do opressor e despertar no outro esse processo da empatia, de reconhecer as necessidades do outro. E muitas vezes você tem, ao invés de uma ruptura, de uma definição de separação, você tem o resgate da determinação do investimento no relacionamento. Quando acontece isso, é muito lindo, né? Que você vai ver que realmente, olha, do jeito que eu estou fazendo, a estrutura interna do jeito que está, não está dando conta do que está ao redor e faz do jeito que faz, né? A partir do momento que eu não consigo mudar o outro, já, porque não dá certo, você não vai mudar o outro se você não mudar. Consegue entender isso? Isso é o básico. Eu só consigo promover, possibilitar uma transformação do outro se eu estiver em uma postura diferenciada na relação. Eu vivo brincando, né, uma expressão, né, descontraída, mas com fundamento sério, né? Se você continuar plantando abacaxi, você não vai colher maçã. A maçã do amor. Não adianta cobrar a mudança do outro, né? Porque se a relação está simbiótica, Anselmo, dentro de uma relação, são duas pessoas, então 50% de responsabilidade para cada um. Não! Né? Na relação, né, a sua fatia é seu 100% de responsabilidade naquilo que está saindo, do jeito que está saindo, né? E a fatia do outro é 100% de responsabilidade do outro, né? Não queira, né, dividir o peso. O peso é seu se a coisa está acontecendo do jeito que está acontecendo, né? Porque ou você está no pensamento mágico, idealizando o outro, né, com essa dificuldade de reconhecer o outro como é, né, e na esperança que ele venha corresponder à sua expectativa. Isso é o que mais acontece. E não vai dar certo, porque você continua sem perceber a sua responsabilidade na história. E é por isso que, em algum momento, dependendo do grau do simbiótico, né, essa transformação só acontece, muitas vezes, né, com a ajuda externa. A gente está falando do processo terapêutico, né? E para que não chegue na necessidade de ter que ter uma intervenção de polícia na história, né? De ter uma intervenção realmente aí dentro de situações extremas desses conflitos de dependência, de subjugamento, de opressão. A não aceitação precisa ir embora, né? No sentido de que eu possa expressá-la, né? Então, a aceitação, né, ela precisa
Quando eu falo que a não aceitação precisa ir embora, vamos entender, né? Eu não aceito essa situação, né? E para que essa não aceitação vá embora, eu preciso mudar essa situação. Né? Porque não dá para ficar vivendo na não aceitação, gente. Desgasta, é muito sistema hepático sendo exigido ali, dando né, um efeito dominó, afetando o funcionamento metabólico, fisiológico, endócrino. Né? A gente vai adoecer. Né? Mas antes da doença física, a doença emocional já está instalada. E as somatizações, questão de tempo. Né? Porque vai somatizar, não tem como, não tem como. Né? E o mais lindo é que quando você olha para o lado e vê aqueles que já se transformaram, aqueles que a situação deu certo, servindo como parâmetro, como referência, então quando a gente chega e fala assim, olha, tem uma abordagem, processo codependência, se está identificando, confia na abordagem, porque ela nasceu para isso, ela foi desenvolvida para isso. Né? O que o Krishnananda desenvolveu é maravilhoso, e a partir do processo pessoal dele, e usando muito das meditações e das ferramentas terapêuticas à disposição. Então, quando o Osho coloca que toda terapia, seja ela qual abordagem for, e todo esse conjunto de recursos são só um caminho para a meditação, quando a gente fala em meditação, vamos falar de consciência plena, extremamente refinada dos movimentos internos, das emoções, dos sentimentos e dos movimentos externos, das situações do dia a dia. E nesse estado de refinado de consciência, eu consigo sempre tomar a atitude correta no momento correto. Isso é arte marcial no dia a dia. Né? Por que chama arte da guerra? Arte marcial. Vivo falando isso para vocês aqui, porque é um estado de consciência. Né? No momento antes ou depois do ideal, eu estou sem pescoço, o outro cortou no pescoço. Na prática do dia a dia, eu vou perder oportunidades na vida. Não tem jeito. Né? Essa. A Edilene está colocando aqui, né? Demorei muito para compreender que eu tinha mágoas desde a infância. Nós não fomos criados, querida, para identificarmos dessa forma e usarmos essa identificação como aprimoramento pessoal. Né? É uma cultura que nós não somos criados, por isso que tem que ter um facilitador na história, por isso que tem que ter esses espaços e a gente multiplicar, e eu te convido aqui, né, por amor, como eu sempre coloco, multiplica, compartilha esse vídeo com quem faz parte do teu network aí, porque o mundo está precisando de informação, e nós estamos aqui justamente oferecendo essas informações, porque dá para ser diferente. Ninguém merece ficar nessa relação simbiótica por mais tempo. Né? Vamos ser felizes pelo amor de Deus. Né? Se o solo não é fértil para você, você não vai frutificar nesse chão. Né? Não dá. Né? Se você pode instigar o outro, olha, eu estou mudando, eu estou procurando ajuda, eu estou procurando fazer diferente e vou fazer diferente porque eu estou me fortalecendo, porque eu estou me cuidando. Agora, se você não está afim ou não está no teu momento de vida de vir para esse acompanhamento e fazer diferente, né? Então, gratidão pela experiência, porque você, né, cumpriu o papel de mestre da forma mais avessa possível, mas quem está do outro lado são nossos mestres. Né? Ninguém cruza na nossa vida por acaso. Né? Nós estamos no... Falei muito na, no sábado, na cerimônia de renascimento de inverno, né? E na live de segunda-feira do Estrela Guia, o tema foi o solstício de inverno e ancestralidade, falando desse momento, dessa importância desse momento de recolhimento, de desaceleração, de compreendermos tempo do mental, né? Do vento, né? Compreendermos de uma outra forma essa dinâmica e usar a criatividade.
tem um detalhe muito bacana no budismo tibetano, que é o conceito da samsara, que é a roda da vida, e que é a realização mundana, né? O céu e o inferno do samsara, o céu é o reino dos semideuses, porque é a realização do ego, né? E o inferno, que é gélido, né? Diferente do cristão, que é fogo e diabo, né? Fogo do inferno, é gélido porque ele é regido pela paralisação pelo medo. E quando termina esse processo invernal, se você não usar a chavezinha que está na porta de saída de fuga aqui, né, com consciência, você repete a roda samsara. E essa chavezinha para sair aqui dessa roda é justamente a criatividade. Olha que legal, que bacana. Né? O fazer diferente. Né? Para fazer diferente, você precisa se conectar com o potencial interno. E às vezes sozinho você não dá conta disso, você não consegue. Sozinho damos conta até certo ponto. Chega uma hora que a gente vai perder qualidade de vida porque está embaixo de óbvio, embaixo do nariz. Tá? Então, essa possibilidade do fazer diferente, muitas vezes precisa vir de um referencial de fora, e aí a supervisão terapêutica realmente buscar essa elevação de níveis de consciência para acessar esses conteúdos que estão presentes aqui, esses potenciais, e realmente começar a se posicionar. No caso da dependência, é expressar a não aceitação. Mas não é dando porrada no outro, não é jogando pau de macarrão na cabeça do outro, tá? É se posicionando, né? Por isso que é bacana essa integração da psicoterapia com as tradições nativas. Eu batizei da abordagem da psicoterapia xamânica, onde a gente faz esse cruzamento de conhecimentos, e a gente vai aqui para o arquétipo do guerreiro, né, do caminho quádruplo, que a grande missão do guerreiro é você se apresentar com a sua honra e expressar a sua verdade, trabalhar esse Vishuddha, esse chakra laríngeo, expressando a sua verdade. E olha que diferença, né? Porque quando a gente fala expressão verdade com honra, parece que a gente muda a gestalt, né? E conecta com essa força. Essa força do guerreiro interior está presente dentro de todos nós. Mas muitas vezes precisa ser estimulado por um movimento externo, né? Ter esse cuidado de uma outra forma, né? E aí a gente abre um cenário muito lindo, né? Porque no caminho quádruplo você tem os 4 arquétipos, né? Do guerreiro, que vai passar pela batalha, provavelmente vai se ferir, chega do outro lado, assumindo o arquétipo do curador, porque primeiro se permite ser curado e depois aprende a curar a si próprio, né? São estágios dessa evolução, desse desenvolvimento. E depois vai para o visionário para buscar novas compreensões, novos cenários, e o último estágio é do mestre, né? Onde eu reconheço o meu percurso, as situações, as experiências, cada experiência me traz aprendizados, né? Conhecimentos, esses conhecimentos são transformados em sabedoria, que é aplicar o conhecimento para melhorar, para transformar. Esse processo de transformação, ele está ao alcance de todos. É lógico que você tem relações simbióticas muito mais arraigadas, muito mais densas nessas codependências, que muitas vezes tem que ter uma intervenção mais firme mesmo, né? Tem que pegar a criatura, tipo assim, olha, isola, né? E vai se cuidar primeiro, dá um distanciamento aí, né? Porque às vezes tem que entrar, quando entra, é triste, né? Quando entra situação de justiça, de polícia dentro dessas relações, porque os instintos estão soltos, né? Quando eu costumo brincar, né? Abriu a janela de manhã,
Você está assistindo o jardim da infância atuando, né? As crianças se pegando, brincando, curtindo até certo ponto, quando surge o núcleo egóico, narcísico, né, querendo só para si e desconsiderando o desejo, a necessidade, a limitação do outro, chama a tia para botar ordem no parquinho, não é assim? Né? Na escola, é assim na vida. Né? Então, aí é a função dos facilitadores, né, do processo terapêutico, para que não entre direto. Né? Se você vai para a justiça, mesmo assim lá na justiça, né, em algum momento vai entrar psicologia forense, né? Tem que entrar o facilitador para botar a casa em ordem e falar, olha, dá para ser diferente, né? Porque não dá mais para ficar nessa dinâmica, né, dessa crença limitante de que isso a poesia traz para a gente de uma forma muito incrível, né? Estou conhecendo uns poetas aqui nesse network aqui, tá muito lindo, tá, gente? Né? Eu fuço, né, o perfil de vocês, viu? Muita gente olhando e instigou na semana passada com a poesia do amor místico, né? Mas tem uns artistas aí, umas artistas aí que estou tirando o chapéu, viu? E o artista traz essa sensibilidade das emoções, traduzindo em obras-primas, né? Como nas poesias, nas canções, né? Expressando essa dependência, expressando essa entrega incondicional pelas emoções que deixa muito de lado a razão em muitas situações, né? Eu sem você não sou ninguém. Eu sem você não sei nem porquê, porque sem você não sei nem. Sou chama sem luz, jardim sem luar, né? Tá cheio, tá cheio, né? As expressões onde eu só sei quem sou eu no mundo a partir do referencial do outro. Se o outro desaparece, eu não sei quem sou eu no mundo. Pera aí, se você está nessa situação, para tudo agora. E vamos pensar de novo. Fala de novo, Marcelo. Se você está dependendo de alguém para saber quem você é no mundo, para ter uma função no mundo, olha com carinho. Para, reveja, porque tem problemas aí. Né? A ideia é que eu saiba quem eu sou no mundo, se quem quiser chegar para estar junto, estamos juntos. Faz sentido? É disso que se trata, né? Desse protagonismo na história, e não estar como coadjuvante. Tem uma atriz aqui, pelo menos duas aqui que eu vi, né? Estou certo aí na posição? Falei, não dá para continuar sendo coadjuvante de uma história. Né? Eu preciso entender que a história é minha, gente. E não estou participando da história do outro. Quando isso acontece, de novo, não tem crítica, não tem julgamento, tá? Mas precisamos olhar com carinho quais são as motivações, qual é o ganho. Nossa, é uma questão econômica, relacionamento, é uma questão econômica. Pode acreditar que é uma situação econômica. Né? Mas qual pode ser um ganho de uma relação de codependência, no caso da dependência especificamente? Olha, de um lado, eu sou forte, eu sou foda mesmo, né? E quem manda aqui sou eu mesmo. Sou eu quem estou no controle. Eu sou mais inteligente mesmo. Não, quem manda no fundo aqui, a última palavra é minha mesmo, está tudo bem. São necessidades de autoafirmação.
triste ter que viver assim, né? Você tem que subjugar, sujeitar o outro, né, para se sentir alguém. E isso é um comportamento dependente, né? Eu dependo da sobrecompensação. Eu dependo dessa experiência de me sentir mais forte que o outro o tempo todo. Deu para entender? Se o outro desaparece, eu não consigo me sentir forte o suficiente no mundo. É um nível muito rebaixado de consciência. Pelo lado de quem está no subjugamento, quem está oprimido, qual é o ganho, Anselmo? Qual é a economia? O ganho, acredite se quiser, é se sentir amado. Mas se tem opressão, como que vai se sentir amado? Porque vai ter aquele momento do petisco, da migalha. O núcleo de carência é tamanho, o núcleo do vazio é tamanho, que aquela migalhazinha de afeto que vai aparecer se transforma no banquete tão esperado. Puxa vida, mas a pessoa não percebe que é só uma migalha? Não, não percebe. Pode ser do status, da importância, da sensação de segurança de estar do lado de alguém porque não consegue se vislumbrar sozinho no mundo? Pode, pode. Né? Então, eu não vou questionar a qualidade dessa companhia, mas me deparar, me vislumbrar sozinho no mundo é insuportável. Para mim, eu não dou conta. Não dou conta. Aí é a dependência pura, na essência da palavra, né? Realmente eu dependo de uma companhia, não importa a qualidade. Tamanho é o grau de infantilização aqui dentro. Eu acabei separando aqui uma linha de pensamento que o Krishnananda coloca na obra, né? O amor não é um jogo de criança, é o nome do livro. Está esgotado, estou tentando aí reativar a minha editora aqui, inclusive, né, propondo essa parceria de uma segunda edição para o Cris aí, né? Eu não só fiz a formação com ele, fiz o primeiro workshop, fiz a formação, depois eu permaneci mais 2 anos como helper, como terapeuta assistente das formações dele aqui no Brasil. E eu tive a oportunidade de projetar muito, porque eu passei por esse processo de reconhecer as minhas feridas, né? Eu não tenho o padrão da dependência, né? Mas o meu padrão era reação e controle escrachadamente, né? E quando eu saí da reação e controle, eu ia para a concessão, né? Mas a gente transita pelo menos entre 2, 3 padrões, aí a gente transita. Então, tem reação e controle, tem concessão, tem dependência, tem pensamento mágico e tem expectativas e direitos. São 5 comportamentos aí. O meu pegava reação e controle e concessão, né? Se eu bobear, ainda piso no mesmo buraco, né? Tem que estar atento o tempo todo, vigilância. Por isso que é legal, uma vez que você introjeta o conceito, a teoria, o conhecimento, né? Você fica mais vigilante. Você pisa no buraco, mas você sabe que você está pisando no buraco. E sabe que dá para sair do buraco, né? Sair do comportamento. Mas esse padrão da dependência realmente ele coloca em destaque
essa dimensão dessa fragilidade dessa estrutura que não foi estimulada durante a vida, principalmente durante a infância, para se autobastar, né? Então, se deparar sozinho é insuportável. Talvez aí seja uma das principais não aceitações engolidas, né? O não se aceitar a si mesmo como frágil, como humano, né? Que lindo quando a gente pode desmontar o ego, deixar o ego um pouquinho de lado e se revelar como humano, né, na sua sensibilidade, porque outros pontos, né, que essa sobrecompensação da dependência do comportamento provoca é essa dificuldade de se apresentar na sua sensibilidade, na sua originalidade sensível, né? O povo está muito sobrecompensado, percebe? Né? Liga um automático no dia a dia, e a mídia faz isso com a gente, né? O tempo todo, né? Somos invadidos, intoxicados no dia a dia por uma mídia de... Tá feia a coisa, né, gente? Porque, assim, é o período da ostentação, né? É, dos poderosos, né? E muito deslocado da realidade. Eu falo isso em todas as lives, gente. A gente está em um momento de sociocultural, né? Com, sabe, quase 35 milhões de brasileiros passando fome. Sabe o que é 35 milhões de pessoas, né, em estado de pobreza, de miséria, passando fome? Pobreza e miséria é muito mais, mas passando fome, né, quase 35 milhões, e a gente está sendo massacrados, bombardeados pela ostentação, pelo egoísmo, pela falta de sensibilidade, ignorando crimes. Não dá, não dá, né? Essa massificação de, de informação invalidando a nossa essência, acentuando o sentimento de incapacidade. Faz sentido para você isso? Consegue entender, né, que, né, somos intoxicados por um movimento massificante, né, de ostentação que fortalece o nosso padrão de mecanismo de defesa para não mostrar nossa sensibilidade, nossa fragilidade? Ah, eu não sei que você falou o que você fez, só colocou que foi o que eu fiz, né, com relação a, a expor a não aceitação, será que foi isso que eu entendi? A Edrene está colocando, então a mágoa tanto será a base para a dependência quanto para o comportamento tóxico abusivo? É a mesma coisa, Edilene, é a mesma coisa. Quando a gente fala em dependência, a gente está falando do relacionado do comportamento tóxico abusivo. Tá? Então, a Devana está colocando, as escolhas são feitas por nós mesmos. Eu diria que na situação de codependência, eu diria que vai além da escolha, Devana, vai além da escolha. É, é uma tendência, é uma tendência. Né? Vou dar um exemplo, né, bem atual,
para que facilite para vocês essa diferença, né, da escolha e da tendência. É muito comum, né, no senso comum, no pré-conceito, no pré-julgamento, com relação, por exemplo, à sexualidade, né? Seja a homossexualidade, a bissexualidade, a pansexualidade, o que for, né? No senso comum, a pessoa vai lá e fala assim, é, é uma escolha ser bissexual, é uma escolha ser homossexual, é uma escolha ser pansexual. Não é uma escolha, né? Você não acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou usar abro o guarda-roupa, hoje eu vou usar essa camisa cor-de-rosa e hoje eu estou homossexual, né? Ou então eu vou usar essa, essa, essa roupa agarrada e hoje estou... Não funciona desse jeito, né? Existe uma tendência da estrutura a ir para um comportamento homossexual, uma tendência para bissexualidade, para pansexualidade, que seja, né? E, da mesma forma, a tendência da estrutura para determinados tipos de relações de codependência, né? Que seja na reação e controle, que seja na concessão, que seja no pensamento mágico, que seja na reação, na expectativa de direito, ou que seja na própria dependência. Deu para entender? Né? Então, não são escolhas, não se trata de escolhas, né? O que existe, inclusive, é uma indução e uma condução para que haja uma disponibilidade para o processo terapêutico, né? Para que, a partir daí, elevando níveis de consciência, essa estrutura finalmente esteja pronta, preparada para fazer as escolhas de uma forma adulta. Deu para entender? Me dá um sinalzinho aqui se ficou confuso, senão a gente repassa, porque é importante o que a gente está falando aqui, gente, tá? Não se trata, a escolha, ela é feita pelo núcleo do adulto nessa relação, né? Porque a criança, ela vai estar movida pelo núcleo narcísico e pela estrutura fragilizada. Então, ela vai para onde ela acha que vai sofrer menos. Ela sente que vai sofrer menos. Não acha, ela sente que vai sofrer menos. Que é a questão da bolha, né? Deu? Maravilha. Então, que é a questão da bolha, né? A criança que está, a estrutura que está na bolha, no mecanismo de defesa, lembra, tudo que eu sinto, vejo e ouço, interpreto aqui dentro, eu interpreto como pura realidade. E quem vê de fora fala assim, nossa, está totalmente deturpada essa realidade. Não é o real, não é o que está acontecendo. Não se trata disso, né? E aí, as escolhas que essa estrutura infantilizada vai fazer na vida, elas também saem desafinadas, né? Tá numa oitava diferente aí, né? Não está no contato com a realidade, né? Quando você identifica essa estrutura fragilizada e acolhe essa criança interna nas suas feridas, olha, vamos entender que com todos os motivos do mundo aconteceu assim, assim, assado, essa estrutura acusou essa dor, né? E não quer sofrer de novo, e surgiu esse padrão. A partir de agora, você dá para fortalecer essa estrutura para que possam ver o mundo com outros olhos, saindo da bolha. Então, agora não é mais estrutura do sistema límbico emocional ou estrutura reptiliana dos instintos. É o neocórtex funcionando, é análise, antítese e síntese. Agora, eu entendo de uma outra forma esse percurso, eu entendo de uma outra forma os fatores que foram determinantes para chegar nesse comportamento e entendo de uma outra forma que eu tenho condições, eu tenho recursos internos para fazer diferente. E aí, show de bola, porque vamos, né, vamos ser felizes na vida, gente, pelo amor de Deus, né? Não dá mais para perder tempo com relações de codependência, né? Seja o comportamento que for aí, não dá mais, não tem condições, né?
Na próxima direção sul, a gente vai falar sobre expectativas e direitos, tá? Que é movido pela vergonha e pela insegurança, tá? E a gente vai entender de uma outra forma, né? Mais um salto quânticozinho aí para a gente poder constatar que dá para ser diferente. Dá para ser diferente. Dá para ser diferente. Falo isso todos os dias. Dá para ser diferente, né? Então, a não aceitação tem que ser expressa com equilíbrio. Se eu estiver no excesso de yin, eu vou estar sendo passivo, eu estarei sendo omisso. Se eu estiver no yang, eu estarei no saliente, no tirano. Melhor caminho é o caminho do meio, né? Dá para se posicionar, dá para falar. E principalmente, se a criatura não for merecedora da tua companhia, né? É você que não merece essa miséria, pelo amor de Deus. É. E você pode revolucionar a transformação do outro também, assim como a sua. Olha que legal. As opções estão abertas, né? Que lindo a gente ter opção, né? Ao invés de se sentir em um beco escuro sem saída, eu estou num salão totalmente iluminado com várias portas para serem abertas. Porque o que não falta são ferramentas, são recursos terapêuticos, são abordagens extremamente eficientes para a gente transformar isso daí. O processo codependente eu encontrei na minha vida, apliquei na minha vida, multiplico isso e quem usufrui, quem se permite usufruir dos detalhezinhos aí, tá bom? Marísia Berit, essa família está perseguindo aqui, hein? Vários, né? Anitta por aí também, Karina, Lu. Beijão para essa Curitiba, para essa Florianópolis aí, viu? Adoro esse pessoal. Estou descendo de novo daqui a pouquinho, né? Eli chegou, a catarinense também do interior aí, show de bola. Ana, Pati também de Curitiba aí, gratidão, viu, gente, pelo pessoal. Ô, Porto Alegre, bora lá, né? Rio de Janeiro, Minas aqui também, show de bola, tá bom, gente? Gratidão pelo carinho, pela receptividade, pela companhia, por serem a inspiração para esse projeto continuar aí. Roda que roda, roda, gira, gira, gira. Semana que vem tá girando a direção oeste, feminino sagrado, saúde, e vamos falar sobre doenças psicossomáticas na semana que vem. Tem muita coisa bacana que já separei para vocês aqui. Tá legal? Berito de São Paulo, show de bola, Marícia, show de bola, querida. Né? Maravilha, gente. Fabiana chegou por aí também. Galera da comunidade, Sofia aqui, gratidão mais uma vez pelo carinho, pela receptividade aí, viu, gente? Né? Tem muita coisa legal chegando aí. Ah, gente, inclusive, já estamos no dia 22 aqui, né? Indo para a última semana, daqui a pouquinho aí do mês de junho. E mês de julho, celebração de 24 anos, aniversário de atividade do nosso Shentan, Centro de Terapias Integradas em Itu. E estou preparando uma programação bem bacana aí. Pode chegar aí, tá bom? Que vai ter muita coisa legal rolando por aí. Tá legal? Gratidão para todo mundo aí que chegou, soltando nossa vinheta aqui, que você tenha uma noite abençoada, um restinho de semana aí na paz, na prosperidade, na saúde, na harmonia, que é o que importa, e o resto aí aparece por merecimento, tá legal? Bora lá, gratidão mais uma vez aí, comunidade. A move, fogo transforma, água forma, terra cura. E a roda vai girando, e a roda vai girando, vai. Ar move, fogo transforma, água forma, terra cura. E a roda vai girando, e a roda vai girando, vai. Saúde!
e a roda vai girando, e a roda vai girando, vai. Ar move, fogo transforma, água forma, terra cura. E a roda vai girando, e a roda vai girando. Gratidão, Insta! Tamo junto! Encerrando por aqui. E a roda vai girando, e a roda vai Comunidade, mais uma vez, eterna gratidão aí. Beijo, tamo junto. Arro! a cura. E a roda vai girando, Arro! Gratidão.